Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós temos um vídeo muito diferente aqui no nosso canal. Hoje porque eu estou aqui com um convidado muito especial, Rogério Afonso, que é o meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, JP. O Rogério e a esposa dele, a Raíssa. Dá um oi aí, Raíssa. Fala. Hello. Olha aí, ela tá ali atrás, vocês ouviram a voz dela, né? Eles estão visitando Curitiba, né? E eu estou tendo a honra, né, de recebê-los aqui na minha casa. E como o Rogério também canta, né, eu resolvi fazer um vídeo com ele, né, porque ele é uma pessoa que já acompanha a minha carreira já desde o começo, né, então ele já conhece bastante, enfim, a gente já vivenciou algumas coisas, algumas situações bem interessantes, tá bom? Eu gostaria de que o Rogério se apresentasse, falasse um pouco dele. Me conta aí, Rogério, como é que se deu essa questão aí de você começar a cantar, o que aconteceu? Resumidamente aí, o que você teria para falar pro pessoal? Olha, é bem resumindo assim, eu comecei a cantar acho que aos 14 anos, né? Já depois de um ano na igreja, me batizei aos 14 e comecei a cantar na doida, né? Você vai cantando, chama um amiguinho, chama não sei quem, aí bora escuta e vai, né? Pega um playback, né? Sem muito acompanhamento profissional. Já um tempo depois, lá com meus 17, 16 anos, eu entrei para um quarteto, e nesse quarteto já vi alguém que trabalhava as vozes, divisão de vozes, eu nunca tinha ouvido falar daquilo, né? E aí a gente dividindo as vozes ali, vi que eu encaixava ali no barítono, né? E aí a gente foi aprendendo, né? Um pouco atrapalhado, geralmente quando você não conhece de divisão de vozes, você vai se atrapalhar no início, isso é normal. E com o tempo fui pegando, e as coisas foram fluindo. Vez ou outra a gente tinha dinheiro para pagar um professor, e detalhe, isso era importante. Uhum. Na época era até um valor muito alto, né? Para a época. E não tinha facilidade de hoje, que você tem aula online, o JP dá aula online, né? Uhum. E aí a gente fazia uns sacrifícios assim tremendos para poder pagar uma hora de aula. Economizar, né? Num mês, uma hora de aula, e fez muita diferença, né? E aí fui crescendo na música, né? Até que a gente se encontrou, se trombou por aí, né? Sim. E aí formamos trio, duetos, quartetos e por aí vai. Grupos. Legal, Rogério, muito bom. É interessante porque na época em que eu conheci o Rogério, né, eu tava numa questão de... Tava começando também a questão da música, né? E acabei tendo várias descobertas, né? E era interessante que a gente se reunia na casa do Rogério e a gente cantava algumas músicas bem agudas até, né? Muito agudas. E aí os caras falavam, nossa, como é que você faz isso daí? E na época eu não tinha noção, né, da questão um pouco mais fisiológica, sobre a mudança de registro de voz e tudo mais. E na época eu fazia a mudança de registro, que era registro da voz de média para a voz de cabeça. Então, quando eu realizava essa mudança de voz de cabeça, que a voz saía, aquele som tão forte, né? Fortíssimo. Tão agudo e alto, né? Que os caras até falavam, nossa, mas que é isso? É muito agudo isso daí. E desde pirralha, né, João? Desde moleque. Era engraçado, né? Que a voz já era muito aguda. Então tinha pegava, né, esses extremos, e era exatamente a voz de cabeça, né? Só que daí, tipo, a gente não tinha noção na época, né? Não sabia o que era registro de voz, o que acontecia, né? Então foi exatamente naquela época. Mas, Rogério, hoje eu quero... tem várias coisas que a gente pode falar, a gente pode passar aqui o dia inteiro falando de coisa. Dá muita história. Dá muita história, tem muita coisa, mas tem uma coisa assim que eu reservei para falar com você aqui, né? Para extrair, né, de você, que é uma coisa muito interessante, tá? O Rogério, né, ele acabou de falar para vocês que quando ele começou a carreira dele, cantando, ele começou barítono, né? Então Sim. ele começou a cantar barítono. Enfim, eu conheci o Rogério cantando Fernando Iglesias, Ronaldo Arco e cantando uns negócios graves, né? E o Rogério passou por um processo, né? Tanto que até me surpreendeu também, depois de um tempo, o Rogério virou tenor. Rogério, Rapaz. como é que foi isso daí, rapaz? Conta aí, como é que foi isso? Daí que eu vou te falar a importância de um profissional, Uhum. né? Porque é o seguinte, eu me acostumei a cantar a voz do barítono e pra mim passou a ser confortável, né? E só que a gente sempre vai à procura de melhoras. Nessa eu consegui ganhar um curso, né? A rádio da cidade, na época lá de Belém, fez um concurso, né? E aí eu acabei ganhando e tive uma semana de aulas com um professor de verdade.
E aí foi que eu acabei me deparando com a questão do naipe, que não é você que escolhe, né? É uma coisa que eu não sabia. Você teu físico, teu corpo, ele já escolhe a voz. Então, a tua voz é aquilo que você já representa. Eu não posso decidir, a partir de hoje eu sou um baixo. E o professor me explicou isso na época, o professor Raimundo, inclusive, ele era professor do Carlos Gomes, lá de Belém, e na época ele dava aula no Conservatório do Grão-Pará. Só uma coisa, o Rogério também é de Belém do Pará, viu? Opa, verdade. E aí o professor Raimundo, ele nessas de pegar o teclado, né? E aí começou, vamos aqui, foi trabalhando um por um. Aí chegou a minha vez, ele perguntou qual é a tua voz. Eu disse, eu sou barítono e tal. Ainda falei meio grosso com isso, sou barítono, não sei o quê. Né? E aí, vamos lá, aí começamos os exercícios, aí foi subindo, e aí voltou. Não foi ao extremo, sabe? E aí voltou, aí desceu e disse, olha, você é tenor. Eu disse, como assim tenor? Né? Mas nem alcancei nota aguda nenhuma, não alcanço nota aguda, como é? Eu tinha essa ideia de que um tenor, né, a princípio já tem que alcançar notas agudíssimas. Poxa, eu convivia contigo, né? Sim. E aí ele disse, não, você é barítono e esse é o teu naipe. Ele disse, e eu ainda falei outra besteira, outra bobagem, que eu disse assim, então, a partir de hoje eu tenho que cantar tenor? Ele disse, não, a partir de hoje você tem que estudar música para poder entender essa mudança da sua voz e para poder trabalhar. Ou seja, ele já tinha, né, uma concepção de voz, né, ele já tinha iniciado, né, com o naipe vocal, no caso o barítono, né, e agora ele se deparou com uma situação, né, você que está nos assistindo, você já se deparou com essa situação, você se identifica com a situação do Rogério? Hoje eu estou cantando barítono, mas poxa, de repente eu falei com um profissional, né, e ele disse para mim que eu sou tenor, ou que eu sou baixo, né, então você já se deparou com isso, tá? Comenta aqui, não se esquece de curtir também, né, e de compartilhar esse conteúdo. Se você conhece alguém também que passa ou já passou por essa mesma situação, deixa aqui nos comentários, né, e compartilha com essa galera aí. Mas, Rogério, é interessante você falar isso daí, né, porque assim, eu nunca passei por uma questão de mudança de naipe, né, digamos assim, né, e assim, nós sabemos que existe pro homem, né, existe baixo, barítono e tenores, né? Só que daí, quando a gente fala de quarteto, né, geralmente tem um tenor mais agudo, né, e um tenor mais médio, que no caso é o primeiro tenor mais agudo, né, e o segundo tenor, que é uma voz mais média, né. Então, assim, geralmente eu sempre cantei o primeiro tenor, né, por ter uma voz mais leve, mais aguda, né. Mas, não muito tempo atrás, né, eu tive a oportunidade de fazer o segundo tenor no M4. Eu vou falar para você que é uma mudança assim brusca, né? Porque você está numa região um pouco mais de cabeça, né? O primeiro tenor, geralmente, ele já canta num registro mais de cabeça, né? Que daí tem essa mudança de musculatura. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, se você quiser que eu faça um vídeo somente sobre essa questão dos registros vocais, deixa aqui nos comentários também, tá? Então, eu tive essa mudança, né? Onde eu cantava, passei a cantar o segundo tenor daí seria uma voz na região de registro mais médio, né? Aquela voz mais de registro médio, né? E eu passei 1 ano cantando no M4, né? E eu vou falar pra você que tive muita dificuldade. Você teve muita dificuldade nessa mudança? Demais, eu posso dizer que até hoje eu tenho algumas dificuldades por conta do tempo que eu passei cantando barítono. Sim. Né? Eu me firmei no barítono. Pra falar a verdade, eu cheguei até a cantar baixo. Olha só. Cantei baixo num quarteto de Belém, né? Cantar música a capela. Aí eu fiz os testes, aí não, você pode fazer baixo. Eu fiz baixo. Muito errado. Peito, aí no caso baixo é um registro mais de peito e fry, né? Já vai um pouco mais para essa região de voz onde envolve a musculatura do TA. Depois eu posso comentar um pouco mais com vocês a respeito disso. E aí eu acabei trazendo algumas dificuldades por conta de ter trabalhado muito tempo numa voz que não era minha, né? Então eu não sabia o perigo que existia, né? Então eu tenho até hoje algumas dificuldades, mas de princípio, de início, era a questão do controle, né, de voz. Desconforto? Você sentia? Ficava com rouquidão frequentemente? Geralmente, no nosso meio, né, a gente costuma ensaiar na sexta, e aí no sábado canta, às vezes à tarde também. Aí no domingo, às vezes tem também programação, você já canta, e quando chegar na segunda-feira eu tava rouco.
Entendi. né? Que pode ser também outros fatores, né? Sim, pode não ser também sim, a questão pode do muscular, mas também pode ser talvez a questão respiratória. Lembra que eu falei para vocês? Tem até um vídeo que eu comento a respeito disso, sobre a questão do controle de respiração. Talvez possa ser isso também, né? Mas a mudança de registro, existe uma mudança de predomínio muscular da musculatura intrínseca da laringe, né? Então realmente pode acontecer sim um problema ali devido a até você não ter esse controle da mudança de musculatura. Então eu passei a exercitar, né, a questão de cantar mais música aguda e tal, até umas notas agudas eu comecei a alcançar, só que aí eu não tinha controle. É tipo assim, você pegar um carro e você não saber dirigir. Sim. Acontecia isso, eu criei uma nota aguda, digamos um dó, sei lá, às vezes ia para dó sustenido ou abaixo, eu não tinha um controle, né? Uhum. E aí era complicado. Hoje eu já tenho um controle melhor, né? Mas aí eu sinto ainda um pouco de dificuldade para controlar o naipe, né? Eu me sinto até confortável ainda quando eu tento fazer um barítono e tal, né? Mas eu senti muito no início, foi complicadíssimo. E me diz uma coisa, você já esteve já dos dois lados, né? Já cantou um tempo barítono e já cantou um tempo tenor. Você acha que barítono ou tenor? O professor disse lá que era... O professor disse que era tenor. Beleza, tranquilo, não tem problema. Os professores geralmente têm uma percepção interessante. Mas assim, a percepção do cantor sempre é uma percepção interessante também, né? De se apreciar. Você se sentia mais confortável no barítono ou no tenor? Olha, hoje eu posso dizer assim que eu me sinto mais confortável cantando tenor. Uhum. Eu já solta mais a voz, já encontrei umas regiões até mais interessantes para... Certo. Encaixe, né? Exatamente. Fez o encaixe. Foi toda a questão. Entender que região usar. Sim. Eu não entendia. Sim. E assim, como eu te falei, o barítono até é fácil, né? Só que aí eu não consigo render como eu rendia antes, né? E a questão, há um desgaste, né? Quando eu tô cantando barítono, que quando eu tô cantando tenor não acontece. Uhum. Né? Parece meio louco de falar, porque, poxa, a pessoa pensa logo, poxa, tenor é lá em cima, cansa mais e tal. Não, mas no barítono acaba acontecendo um desgaste, né? Já que realmente não é a minha voz. É muito predomínio do TA. Exato. O TA é um músculo que ele realmente pede muito mais tônus, né? E se você não tem o grave, né? Não só ele, como o professor Vicente, eu não lembro do sobrenome dos dois, desculpa se alguns dois estiver vendo agora, o outro professor, o Vicente, aí também falou a mesma coisa, ele disse, olha, o teu grave é falso. Eu não sabia nem que existia esse negócio de grave e falso. Para mim, o cara que era grave e pronto. Né? Ele disse, olha, o teu grave é falso. Tu alcança as notas graves, mas é tudo falso. E aí eu fiquei super preocupado na época. Por isso que eu... Né? O que seria esse grave e falso? É um outro registro? Porque grave, quando você vai para a região mais grave, aí você pensa, mudança muscular, né? No caso, provavelmente você faria um fry, né? Porque o fry é exatamente a região mais grave, o registro mais grave da voz. Então provavelmente era uma região onde você explorava mais. Assim. Como eu trabalhei baixo também, eu acredito que era esse recurso do fry que eu usava do fry, né? Para poder alcançar notas graves. Entendi. Eu acredito que seja isso. Uhum. Né? Entendi. Então essa questão do Rogério, né? Ela inclusive lembra muito não muito recente, né? Não, um pouco recente até, talvez. Aquele tenor dos Três Tenores do Próximo Domingo também Sim. teve essa mudança, né? A questão dele foi uma questão mais de cansaço mesmo. Ele foi tenor durante muitos anos, né? Um dos tenores mais conhecidos, né? Dos bons, né? Carreira, né? Formada. E não muito tempo ele mudou para o barítono, né? Que provavelmente a voz dele foi ficando um pouco mais cansada devido à longa jornada, né? Que um tenor lírico precisa ter. Então, muito provavelmente, ele sentiu essa necessidade e resolveu migrar para o barítono e se saiu bem até, né? Então, é uma questão, né, de que você realmente deve ter percebido que precisava realmente fazer isso daí, né? Sim, sim. Eu já cheguei a ouvir de outros cantores que inclusive cantavam assim, notas extremamente agudas e tudo mais, que não sei se por questão física ou por cansaço, não sei o que pode ter acontecido, que hoje não cantam mais naquela área, né? Uhum. Que já foi o contrário
contrário do caminho que eu percorri, né? Que eu passei do grave para o agudo, já esses passaram do agudo para o grave. Né? John Secada é um exemplo também, né? Ele alcançava notas agudíssimas e pesadíssimas e hoje ele desceu. Né? Praticamente oitavou a voz dele. Sim, exatamente. E uma coisa interessante, gente, claro, não é o caso do Rogério, nenhum desses que a gente citou, mas, por exemplo, se você tem algum problema ou você tá com uma dificuldade, né, além de procurar um fonoaudiólogo, um otorrino, é muito importante também você analisar todo o contexto em que você está, né? Se você realmente precisa cantar, se você realmente é um profissional da voz, né, que utiliza da voz, então talvez até pensar, né, em diminuir o tom da música, para que você esteja numa região confortável. Então tudo isso é muito importante para que a gente analise o momento em que nós estamos definindo o repertório, né? Porque eu imagino que o Rogério, você deve ter, no momento em que aconteceu isso, você teve uma mudança de repertório, né? Eu lembro que você cantava o Fernando Iglesias, cantava o Ronaldo Arco, né? Ivonil Machado. Machado, né? E tantos outros, mas assim, eu tive uma mudança de repertório, me ajudou muito, né? Eu cheguei a cantar Robson Fonseca. Como era um barítono que alcança um pouco mais agudo, isso me ajudou pra caramba, né? E aí eu consegui me adaptar a notas agudas. Geralmente as músicas dele naquela época ali eram músicas que elas iam das médias, um pouco grave, só que geralmente os finais eram bem agudos, você tinha que ter voz para aquele trecho. Sim. E aí foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Que aí eu já não fui logo alcançando, aliás, notas agudíssimas, um repertório de tenor assim, muito agudo também, porque eu não tinha controle, não sabia como fazer aquilo. Sim. E aí depois eu fui mudando de repertório aos poucos, né? Cantei algumas músicas do Luana Gonçalves, aquelas que não tem tanto melisma, até porque eu não manjo muito de melisma, né? Sei fazer um pouco, mas... E aí fui alcançando outras notas, um pouco de Tazes Iraídes, né? Como é que você definia a escolha desse repertório? Você era músicas que você gostava? Primeiramente, né? Sim. Gostava e que cabia ali na voz, que não é aquela coisa, gostei e tal, vou cantar porque eu achei bonitinho, né? Mas geralmente alguém escutava, olha, ficou bom, canta esse daí, tá bom. Legal. É sempre bom alguém escutar, porque às vezes a gente ensaia e canta e acha que tá maravilhoso. A minha esposa... Tem vídeo sobre isso aí, viu? Exatamente. Procura aqui na playlist que tem vídeo falando sobre isso que a gente tá falando. E a minha esposa, como ela canta, então ela tem um ouvido maravilhoso. Então às vezes eu tô cantando uma música e escolho cantar um cantor diferente, aí eu vou com ela, e aí, como é que ficou? Ela, não, ficou legal, pode cantar. Então não, essa daí cancela que não ficou bom. Às vezes a gente tem uma impressão errada, né? Então foi bem natural a questão da mudança de repertório. E me diz uma coisa, Rogério, você atualmente você está cantando umas músicas, né, de tenor, né, e você tem sentido conforto? Você acha que está bem interessante para você essa região? Como que tá a questão da voz um pouco mais na cabeça, assim? Como que você tem feito isso? Olha, as vozes de cabeça, a voz de cabeça, aliás, ela é bem confortável. Eu achava, quando eu era barítono, que seria algo assim impossível, né? Eu te via cantando e tal, não, isso não é pra mim, porque... Mas pelo contrário, eu posso dizer até que a questão, por exemplo, diafragma, ela até economiza um pouco mais do que o que eu usava quando barítono. As notas aquelas mais agudas saindo da região média, né? Acaba ficando até confortável. Então, algumas músicas eu tenho cantado bem agudas, assim, e... Inclusive eu percebo o brilho. Tá aí uma coisa que é interessante, que como barítono, apesar de eu gostar muito, a voz ela não encaixava um ponto de brilho, né? Que a voz ela precisa se encontrar ali e ter esse momento dela aparecer mais bonita e tudo mais, né? Isso eu via, por exemplo, quando o Fabiano, né, também lá de Belém, um rapaz que cantava barítono, e ele alcançava umas notas médias e a voz dele já brilhava, ficava maravilhoso, e eu queria alcançar aquelas notas médias, mas não ficava bom, né? E aí eu percebi que a minha voz, ela tem um brilho maior quando as mais agudas, né? Inclusive, eu já até escolhi alguns repertórios que boa parte é ali pelas notas médias, mas
quando a música cresce, né, o coro, ela tá ali nas notas bem mais agudas. E é confortável, muito confortável. Com técnica, com respiração, fica super confortável. Canto o final de semana todo, na segunda-feira ainda tem voz, se precisar, e daí por diante. Muito bom, isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado muito desse bate-papo aqui com meu amigo Rogério e até o próximo vídeo.